Queridas pessoas, olá, sejam muito bem-vindas. Cá estamos para mais um vídeo polêmico. Eu decidi ouvir os pedidos de várias pessoas e falar sobre essa questão da exposição do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Tivemos uma grande polêmica nessa semana sobre isso. Para quem não sabe de nada do que eu tô falando, eu vou deixar a reportagem aqui embaixo, eu não vou ficar explicando muito o que aconteceu. Dá uma olhadinha aqui embaixo para você poder entender o vídeo, senão você não vai entender nada. Mas depois que o vídeo foi divulgado, depois alguém filmou essa menininha lá. Essa menininha de aproximadamente 5 anos estava lá, mexeu na mão do rapaz e tentou ir embora. E aí a moça que estava lá insistiu, ela foi, mexeu um pouco na canela e foi embora de novo. E aí a gente tem, depois desse vídeo, uma explosão de comentários na internet e a gente vê as pessoas que se consideram mais de direita, mais conservadoras, ficando muito revoltadas, e a gente vê a esquerda, as pessoas mais de liberdade de expressão, de liberdade artística, de liberdade física, corporal, dizendo que o corpo é só um corpo, que a gente não pode criar tabus em torno disso e que a criança estava lidando com naturalidade, etc e tal. E eu vim aqui para falar para vocês a minha percepção como pessoa, como psicóloga, como profissional e como artista, porque afinal de contas fui atriz durante muitos anos da minha vida, trabalhei como atriz, trabalhei como assistente de direção, estudei muito teatro. Não importa muito se você considera isso arte ou não. Você não tem o direito de não considerar alguma coisa arte e querer se meter e tirar isso de circulação, censurar, proibir só porque você não gosta, não acha bom o suficiente, não acha que é artístico o suficiente para os seus critérios artísticos. Se tiver alguém disposto a pagar por isso e querendo assistir ou querendo oferecer essa arte, ela tem que ser livre. Na verdade, o que a gente precisa compreender aqui é que não é uma questão de é arte ou não é arte, essa arte é boa o suficiente ou não. Isso é uma questão conceitual, é uma questão ideológica também, e na verdade é uma questão que não diz respeito a ninguém, porque quem vai julgar se uma coisa é arte ou não é quem consome aquela arte, é quem consome aquele conteúdo, aquele material. Se a pessoa achar ruim, ela não vai consumir. Se ela achar bom, ela vai consumir. Então, se você não gosta desse tipo de arte, você não vai consumir. Se ninguém gostar e ninguém consumir, ela vai morrer. Se alguém gostar e alguém consumir, ela vai ser arte para aquela pessoa que está consumindo. Então, não importa muito. Conceitualmente, não importa. A discussão aqui não é essa. A discussão aqui é ok levar uma criança de 5 anos para uma sala em que a exposição não é de um quadro, é de um homem nu, em pé, ou deitado no caso, e a criança ser convidada a tocar no corpo dele, manipular o corpo dele. E aí eu vou dar minha opinião aqui. Não, absolutamente não é ok. Alguns estudos indicam, eu vou deixar aqui embaixo 2 deles, mas alguns estudos indicam que os impactos causados na psique de uma criança quando ela tem acesso a cenas de sexo, de nudez explícita, homens, pessoas do sexo oposto, quando ela tem acesso a esse tipo de conteúdo, ela pode ter um trauma emocional, psíquico, porque ela não está pronta para compreender, para olhar aquele corpo maduro. Claro que se for o próprio pai ou a própria mãe, as coisas podem ter uma outra conotação, mas mesmo assim tem muitos psicólogos, psicanalistas, etc., que orientam os pais a não ficarem nus na frente dos filhos. Então, claro que tem famílias que vão conduzir isso de outra forma, então a gente, claro, precisa não levar tão a sério, mas aí quando a gente reflete a partir desse olhar, a gente já fica com o pé atrás e já percebe que, puxa, então talvez não seja tão inocente assim. A criança, por mais que ela não tenha noção do que é o sexo, e isso eu concordo, e isso realmente não tinha na arte, na exposição, naquele ato, naquele happening, não tinha uma cena de sexo explícito, a menina não tocou nas partes genitais do homem, o homem não tocou nas partes genitais da menina. Sim, eu concordo, não havia um conteúdo sexual explícito, mas era um homem nu. E as crianças, por mais que elas não tenham noção de sexo, de penetração, de sexualidade de uma forma tão
tão cheia de detalhes, a criança tem sim uma pulsão, uma espécie de noção de que há na zona erógena um prazer diferente. Olhar para uma outra criança e perceber que ela tem um órgão diferente do que ela tem é uma coisa curiosa, desperta uma curiosidade, desperta puxa, mas por que ele tem e eu não tenho? Quando o ser humano vai crescendo, o corpo vai se modificando e outras alterações vão acontecendo, isso pode ser chocante para algumas crianças, pode ser angustiante para algumas crianças. Mas eu vou isolar meu filho do mundo porque ele pode, talvez, ser... Não, claro que não, mas a gente vai tentar evitar exposição a conteúdos que podem, de alguma maneira, impactar essa criança quando ela ainda não está pronta para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de imagem. Mas se a gente quiser ignorar isso e dizer, não, então eu não acredito em nada disso, eu acho que meu filho é super, inocente e ele não vai ficar traumatizado porque para ele um corpo é só um corpo, o que a gente precisa compreender? Algumas pessoas usaram até o exemplo dos índios, né? Disseram, os índios crescem e vem o corpo e nem por isso tem traumas sexuais. A gente precisa compreender que a nossa civilização não é como a dos índios. Índios, por exemplo, algumas tribos, quando uma criança nasce com deficiência física, ela é morta, ela é enterrada. Isso é compreensível dentro da dinâmica deles, por mais que você diga que isso é um absurdo, eles têm uma escassez de recursos que tornaria inviável eles sustentarem a vida de uma criança deficiente física ou deficiente mental, porque todos na tribo têm que estar engajados em alguma função para fazer a roda girar, para fazer a tribo funcionar. Então, se uma mãe para de trabalhar, para de tecer, para de fazer, de plantar, para cuidar de um filho com deficiência física, você vai ter uma boca para alimentar que não está produzindo nada e mais a outra boca da mãe para alimentar que também não está produzindo nada. Então isso prejudica diretamente a evolução, a manutenção dessa tribo. Mas esse é o tipo de valor, é o tipo de pensamento que a gente não teria jamais na nossa sociedade atual. A gente tem um avanço de medicina, a civilização evoluiu de tal forma que a gente tem como investir muitos recursos para conseguir sustentar uma pessoa viva e melhorar a condição de vida dela. Então a gente não pode se comparar aos índios, a gente não pode se pautar pelo comportamento indígena. Nós estamos justamente buscando mais civilidade, um comportamento mais adequado socialmente, então não vamos nos comparar com os índios. Então, partindo do princípio de que nós somos seres civilizados, que andamos com o nosso corpo coberto para que a gente tenha uma convivência harmoniosa, nós estabelecemos que a sua intimidade sexual, a sua intimidade com você mesmo, com seus parceiros, não diz respeito às outras pessoas e deve ser privada. Nós estabelecemos que nós vamos manter nossos órgãos sexuais cobertos e vamos manter a nossa intimidade dentro da nossa casa, do nosso quarto. E a gente precisa explicar isso desde que o sujeito é uma criança. A gente precisa explicar para essa pessoa que há partes do corpo dela que não devem ser tocadas, a não ser pela mamãe, pelo papai, pela vovó ou por alguém que está cuidando dela. Criar na criança esse entendimento de que o corpo dela é sagrado e de que o corpo dela não deve ser tocado, assim como o corpo dos outros. Então, no momento em que você tem uma outra pessoa que está desmaiada, que está dormindo, que está cochilando no ônibus, você não pode tocar no corpo dela, porque esse corpo não é seu. Então, você precisa respeitar. No momento em que a gente diz para uma criança, não, tudo bem, esse homem está deitado aqui, mas você pode manipular o corpo dele à vontade. Que mensagem é essa que você está passando para essa criança sobre tocar no corpo do outro, sobre o consentimento, sobre como lidar com as intimidades? Se eu posso tocar nele, a torto e a direito aqui de qualquer forma, por que a outra pessoa que vier falar comigo um dia, meu tio, o amigo do meu pai, sei lá, não pode me tocar? Então você pode ter um sério risco de passar uma mensagem para essa criança de que não existe intimidade, não existem partes do seu corpo que são só suas, não existe esse respeito às partes do corpo do outro, não existe essa necessidade de preservar sua intimidade que é sua para você mesmo e para quem você escolher. Você deitar no chão de uma sala
com o corpo todo exposto lá para quem quiser manipular, é ok. As pessoas dizem, mas ela estava com a mãe. Nem tudo que os pais propõem para os filhos, nem tudo que os pais defendem para os seus filhos é positivo. Nós temos pais que abusam dos filhos sexualmente, nós temos pais que espancam os filhos. Não é uma referência, a gente não pode partir do princípio de que o pai sabe sempre o que é melhor para o seu filho, porque às vezes nós como sociedade precisamos intervir sim, porque tem pais que não têm bom senso. Eu acho que essa mãe tem que ser presa, a mãe dessa menina. Não acho que ela tem que ser presa. Eu acho que a gente precisa usar essa experiência para a gente refletir. E a minha opinião é que exposições de arte como essa não devem de forma alguma serem censuradas, mas devemos estabelecer uma classificação etária para essas exposições, assim como nós temos para filmes. E para quem não sabe, a classificação etária ela só é uma opção. E aí a gente diz, mas aí pode ir acompanhado dos pais, então os pais vão decidir o que a criança pode ver ou não. Isso só é assim nos casos em que a classificação indicativa é menor do que 18 anos. Quando a classificação indicativa é para 18 anos, não adianta o pai estar junto, porque a criança não pode entrar. Nem na boate, nem no prostíbulo, nem no cinema, quando um filme é para maiores de 18 anos, não adianta o pai estar junto. Por quê? Porque reconhecemos que naquele momento, mesmo que o pai diga que é ok, não é ok. Tem coisas que não dá pra gente permitir. Por mais que a gente busque dar autonomia para os pais e respeitar a autonomia deles sobre a educação dos filhos, tem coisas que a gente precisa estabelecer como regras, porque podem, de fato, colocar aquela criança em risco. Então, no momento em que a gente estabelece que uma criança não pode assistir um filme de nudez ou de sexo ou de coisas do tipo, por que é ok uma criança entrar numa sala onde um homem está completamente pelado e manipular o corpo dele? Não, na verdade não é ok. Eu não acho que seja. Caso fique parecendo isso, eu não sou a favor de um total pudor com relação ao nosso corpo. Nós temos que ter a capacidade, a flexibilidade de ter momentos em que a gente consegue se desapegar, se entregar, se disponibilizar fisicamente 100%. É muito importante que nós tenhamos essa capacidade, mas também é muito importante que nós saibamos escolher os momentos para essa capacidade ser colocada em prática. É muito importante que a gente saiba preservar a nossa intimidade, o nosso corpo, para que a gente disponibilize esse nosso tesouro, essa nossa casca, que é a única que nós temos para enfrentar a vida inteira, que nós possamos escolher com quem a gente vai querer dividir isso. A civilidade não implica em você interferir na liberdade sexual da outra pessoa. A civilidade implica apenas em criar algumas regras para que a convivência em sociedade seja mais saudável, seja mais madura. A criança não tem capacidade cognitiva, emocional, psíquica de compreender, isso aqui é só porque a gente está fazendo uma obra de arte, que está querendo romper padrões da sociedade para flexibilizá-los. Isso não acontece dentro da cabeça de uma criança. Quando a gente vê crianças que foram sexualmente abusadas, nós vemos que a longo prazo essas crianças tendem a desenvolver uma série de questões emocionais e mentais, tem muito maior incidência a abuso de álcool e drogas, a depressão, crises de ansiedade, comportamentos autodestrutivos, comportamento sexual inadequado, compulsivo, extremamente descuidado consigo mesma, ou por outro lado, às vezes, uma frigidez muito grande, uma incapacidade de sentir prazer, de se permitir a sexualidade. Então a gente tem esses dois opostos aparecendo com muita frequência nas pessoas que sofreram abuso sexual na infância. E quando a gente pega um grupo controle e a gente pega um grupo que sofreu abusos de não toque, sem contato físico, que sofreu abusos nesse sentido de que foi exposto a conteúdos inadequados para sua faixa etária, a gente tem, claro, uma incidência muito menor desses problemas que a gente entende como sendo consequências do abuso sexual, mas comparando ao grupo controle, a gente percebe que sim, tem uma incidência maior do que no grupo controle, de todas essas questões que eu apontei aqui.
Então, por mais que não seja comparável a um abuso de fato concreto fisicamente consumado, não é indiferente, não é nada, não é algo que passa batido e que a criança consegue simplesmente ignorar. Se você quer que seu filho cresça com uma boa relação com o próprio corpo, se você quer que seu filho cresça com uma mente aberta, existem muitas formas de fazer isso, mas às vezes esse tipo de exposição a uma coisa tão crua, tão real na cabecinha da criança que ainda está vivendo um mundo de fantasia, misturando com o que é real, ele precisa de uma forma mais lúdica de lidar com isso. Então, se você quer fazer isso para o seu filho, busque filmes, livros, converse com ele, tenha você uma relação bem resolvida com o seu corpo, com a sua nudez, com o seu físico. Nada vai ser mais poderoso para passar essa mensagem para o seu filho do que o seu exemplo, do que a forma como você no dia a dia se relaciona com o seu corpo e a forma como você no dia a dia vai ensinando ele a lidar com o corpo dele. Quando ele se machuca, quando ele tem algum prazer, quando ele se expõe, quando ele tenta invadir o corpo de algum amiguinho. Por exemplo, crianças que apresentam comportamento de masturbação e tudo mais. Muitos pais ficam desesperados achando que aquilo é um absurdo e dão bronca na criança. Não, você não deve dar uma bronca no seu filho se ele está apresentando um comportamento de masturbação. Mas você precisa explicar para ele que isso tem hora e lugar para acontecer. Que a masturbação vai acontecer nos momentos em que ele estiver sozinho, em que ele estiver na intimidade dele, sozinho com ele mesmo. Que ele não tem que fazer isso no meio das pessoas. Nós somos civilizados, é isso que caracteriza a racionalidade humana. Nós podemos controlar nossos comportamentos de forma adequada, sem precisar ignorá-los. Então, ser civilizado não significa ignorar o próprio corpo, não significa ignorar os próprios desejos, as próprias vontades, os impulsos. Ser civilizado significa entrar em acordo com isso, entrar em acordo com esses impulsos e fazê-los, botá-los em prática, atuá-los no mundo de uma forma a não prejudicar a coletividade. Então, não vamos deixar essa discussão cair em direita e esquerda, conservadorismo, liberdade de expressão. Independente de liberdade de expressão e conservadorismo, bons costumes, você como adulto, você pode escolher fazer o que você quiser da sua vida. Mas a gente precisa preservar as crianças daquilo que elas não estão prontas para lidar, daquilo que elas não estão prontas para enxergar. Não é uma questão direita e esquerda, é uma questão de reflexão sobre como a gente quer ensinar os nossos filhos a cuidarem do próprio corpo e do corpo dos outros dentro da nossa sociedade civilizada. Se você gostou da minha opinião, se você acha que ela é válida, que ela é interessante, pode ajudar pessoas a refletirem, compartilhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando tivermos vídeos novos por aqui 2 vezes por semana. Ok? Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.